O Panorama de Negócios conversa hoje com o consultor Jorge Carlos Bahia, do grupo Bahia, Cos e Associados. E hoje a gente vai conversar sobre essa situação econômica, que está sendo enfrentada no Brasil. Muitas empresas estão com dificuldades, as pessoas também estão com muitas dificuldades. Muita gente está tirando o pé do acelerador, ou melhor, está freando, índice de desemprego muito elevado, e obviamente que as empresas estão preocupadas com custos e tudo mais. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar com o Jorge Carlos Bahia. Me auxilia nessa entrevista o economista José Carlos Querido. O Jorge Bahia, é um prazer tê-lo no Panorama de Negócios. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, né, Bahia? Temos bastante coisa para falar, Milton, e o assunto é um assunto hoje que eu diria que realmente deixa bastante o empresariado, de uma forma geral, preocupado, né? Você veja bem, ô Jorge Bahia, o que as empresas, na verdade, elas estão fazendo para contornar os seus custos, esses aumentos de custos em função dessa situação econômica atual? Eu gostaria que você aproveitasse e desse algumas dicas do que as empresas devem fazer para contornar essa situação. Então, Milton, hoje a gente pode considerar que o momento é um momento diferente do que o ano passado. Nós estamos aí no começo do segundo semestre, e o começo do segundo semestre é onde as empresas elas buscam confeccionar o orçamento para o ano que vem. No ano passado, por uma série de questões, podemos dizer, política, eleição para a presidência, existia das empresas o que a gente pode chamar de um certo conforto com relação à situação econômica, muitas empresas que nós acompanhamos, elas estavam muito otimistas com relação ao mercado. Então, com certeza, as empresas não consideraram nos seus orçamentos aumento de energia de 40%, não consideraram nos seus orçamentos aumento de carga tributária significativa. E hoje não, hoje o momento é diferente. Hoje, com certeza, ao confeccionar o orçamento para 2016, as empresas vão ponderar muito com relação a essa questão de aumento de custo, de aumento de carga tributária, de praticamente uma recessão que o país está começando a adentrar nela e de falta de mercado. Hoje o momento é outro e as empresas têm consciência disso. Infelizmente, no ano anterior, na confecção do orçamento do ano anterior, isso não estava bem claro. Muitas empresas foram otimistas com relação ao orçamento e agora, infelizmente, viram que aquele otimismo não era realidade. Ô Jorge Bahia, um prazer muito grande tê-lo conosco. Como as corporações devem utilizar as ferramentas do controle financeiro e ter a sua empresa na mão? Isso é muito interessante pelo seguinte: muitas empresas, apesar de terem um orçamento, apesar de terem um plano de negócio, apesar de terem um fluxo de caixa, elas têm uma administração voltada efetivamente ao fluxo de caixa, o que é um erro, inclusive um erro conceitual, porque o fato da empresa ter um recurso, ter o fluxo de caixa positivo, não significa que ela efetivamente tem uma boa rentabilidade para o período seguinte. Então, o que o empresário deve fazer, ele deve ter um orçamento efetivamente realista, ele deve ter um plano de negócio extremamente realista com relação à economia no momento atual e usar o fluxo de caixa com essas duas outras ferramentas, ou seja, é um controle tripartite. O fato de você ter um fluxo de caixa positivo hoje não é segurança nenhuma que amanhã você vai ter o fluxo de caixa nessa mesma situação. E esse é um problema que, infelizmente, alguns empresários enfrentam. Administrar empresas somente com base no fluxo de caixa não é a melhor política. Você veja bem, ô Jorge Bahia, o Brasil está passando por uma transformação. Isso é um fato. Muita gente diz que não existe crise. Muitos economistas, inclusive, dizem não, a crise ela não existe. Quer dizer, existe uma falta de confiança. E, em função da falta de confiança, existe a crise. Questionável. Não, totalmente questionável porque de uma hora para outra o dinheiro desapareceu, o dinheiro sumiu. Não. Quer dizer, na verdade, as empresas elas estão tendo, na verdade, uma reavaliação de toda
a situação administrativa, financeira dessas empresas, né? E estão vendo realmente no que realmente vale a pena investir. Quer dizer, então eu imagino que seja isso, né? Quer dizer, as empresas, elas não pararam totalmente, mas elas estão elencando, né, em que realmente convém investir. E, em cima disso, ô Jorge Bahia, qual é a atenção que as empresas devem ter e manter quanto a essas mudanças, essas alterações que estão sendo verificadas no mercado? Milton, isso é um ponto que o empresário ele deve ter muita atenção. O empresário hoje, no Brasil, ele deve ser tremendamente versátil, ele deve ter soluções rápidas e ele deve ter condição de alterar o fluxo de operação da empresa de uma forma rápida. Quando eu digo fluxo de operação da empresa, eu quero me referir, por exemplo, a você ter a versatilidade de poder decidir, tá, de uma forma muito imediata, que ação você deve tomar mediante determinada situação. Então, nós temos, por exemplo, acompanhado situações onde determinada empresa chega à conclusão que ela precisa terceirizar uma parte do processo industrial dela, tá? E esse é o estudo que ela faz e conclui que é a melhor opção. Só que, efetivamente, ela continua, por exemplo, comprando a matéria-prima, continua armazenando a matéria-prima, sendo que a empresa com a qual ela está contratando a industrialização, a empresa tem uma estrutura de compras que poderia atendê-la, a empresa tem um espaço físico que poderia armazenar a matéria-prima dela. Então, isso é até uma questão de criatividade do empresário. O empresário, quando ele procura uma alternativa, ele tem que ser realmente atrevido. Ele tem que buscar realmente uma alternativa que não seja uma alternativa pontual. Nesse exemplo que eu te dei, o empresário, por exemplo, além de reduzir o custo de industrial, de manufatura, ele poderia reduzir o custo fixo com relação ao espaço de armazenagem, ele poderia reduzir o custo administrativo com relação, por exemplo, a uma área de compras. Tá? Então, isso são questões que o empresário ele deve explorar de uma forma decisiva e sem medo de errar. Tá? O momento hoje realmente requer que o empresário ele seja, como eu disse, atrevido no sentido de manter o negócio em funcionamento, manter a rentabilidade do negócio. E as alternativas precisam ser analisadas com convicção. Ô Jorge Bahia, tomando por base essa questão, né, o Congresso aprovou a questão da terceirização, né, que logicamente gerou uma grande polêmica aí entre trabalhadores, centrais sindicais, as próprias empresas mesmo, né, ficaram numa situação, como é que vai ficar? Porque é tudo muito novo, né? Mas hoje, por exemplo, avaliando essa situação difícil, né, pela qual passa a nossa economia, dependendo do segmento da empresa, Jorge Bahia, para eles é conveniente, por exemplo, essa terceirização? Olha, depende muito dos casos, quer dizer, isso você tem que analisar caso a caso, mas eu diria para você que pode sim ser um instrumento que traga rentabilidade, traga até segurança para o próprio trabalhador. Eu acho que o que é importante analisar nessa questão da terceirização é que a empresa para a qual está se terceirizando a atividade, ela tem versatilidade de atendimento ao seu cliente. Então, você vai ter uma empresa que tem uma especialização determinada de mão de obra, uma empresa que, por lei, ela tem que dar as mesmas garantias trabalhistas de benefícios, inclusive previdenciárias, como se o funcionário fosse funcionário da empresa que está contratando o serviço, tá certo? Agora, obviamente, existe aquela questão que hoje é uma questão crucial, que é a questão do salário. O que se discute é que, muitas vezes, o funcionário sendo contratado diretamente pela empresa que procura a mão de obra, ele teria um salário melhor do que a empresa terceirizada, tá certo? Isso pode sim ocorrer. Mas, por outro lado, eu acho que a gente deveria analisar também que o fato dele estar numa terceirizada, ele teria, teoricamente, mais garantia de trabalho. Ele teria mais garantia de salário. Pode ser que o salário venha num percentual menor, sim, mas ele teria essa garantia, porque se uma determinada empresa onde ele está alocado
tem uma dificuldade momentânea financeira, ele pode ser alocado para uma outra empresa que tem uma facilidade ou tem hoje uma situação financeira melhor. Então eu diria para você que, dependendo do caso, valeria a pena sim essa terceirização. Bom, gente, nós estamos conversando no Panorama de Negócios de hoje com o Jorge Carlos Bahia, que é consultor, né, da Bahia, do Grupo Bahia, Cósio e Associados. Tem algumas dicas, algumas orientações extremamente importantes para você que está acompanhando o Panorama de Negócios, né? Você empresário, né, que de repente está numa situação que não sabe o que fazer, né? O Bahia traz, inclusive, algumas informações no próximo bloco, falando sobre de que forma, né, as empresas podem, de repente, um caminho a ser percorrido, né, para minimizar os impactos que estão sendo ocasionados por essa questão financeira. Inclusive, por exemplo, está mudando as relações, né, inclusive, né? A gente viu, por exemplo, recentemente lá em Americana, né, o prefeito iria colocar alguns funcionários, né, que estavam em estágio probatório, iria exonerar em função da questão da folha, né, e aí o sindicato dos funcionários públicos entrou no circuito, conversou com o prefeito, né, e foi feito aí um acordo, quer dizer, então, e essa questão, não só do ponto de vista privado, mas também governamental. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o Panorama de Negócios. Rapidinho. Nós estamos conversando hoje com o Jorge Carlos Bahia, consultor do Grupo Bahia, Cósio e Associados, e nós estamos repercutindo com ele a situação econômica atual pela qual passa o país, a dificuldade que as pessoas estão enfrentando, os empresários também, né? Houve um número grande de demissões, alguns setores estão muito sensíveis a esse período nebuloso, né, pelo qual passa a economia brasileira. E, o Jorge Bahia, o que as empresas podem, né, e devem fazer para ter controles orçamentários mais úteis e realistas possíveis? Por que eu estou falando isso? De repente, tem uma gordura, né, que você pode tirar do orçamento destinado a um determinado setor, né, e num outro, por exemplo, que de repente esteja faltando, você recondicionar parte daquele orçamento que foi cortado daquele setor e trazer para esse. É mais ou menos assim que a coisa funciona, o Bahia? É mais ou menos assim, Milton. O que acontece? Quando você faz um orçamento empresarial, você então planeja ou projeta uma perspectiva de negócios, de desembolso, de custo, de despesa para o exercício seguinte. O que acontece efetivamente é que podemos dizer que até uns 2 anos atrás, a economia do país ela trazia uma perspectiva positiva. E nós, particularmente, acompanhamos muitas empresas que fizeram investimentos grandes em maquinários, em linhas de produção, em reformas de prédios, em capacitação, tá? em contratação de pessoas. Com a queda da demanda, o que houve? Essas empresas, efetivamente, elas têm esse investimento realizado. E elas têm que manter esse investimento, elas têm que gastar com manutenção desse investimento e, infelizmente, a produção, a utilização produtiva desse equipamento não está como foi projetado.
O que a empresa precisa efetivamente fazer é um acompanhamento desse orçamento numa periodicidade bem curta. Eu diria para você que mensalmente. A empresa ela fechou o resultado do mês, ela tem que colocar do lado desse resultado aquele orçamento que foi projetado, aquele orçamento que foi planejado e ver o que está acontecendo, quer dizer, ver onde o desembolso foi maior do que o esperado. Tá? Além disso, existe obviamente a questão do planejamento operacional. Essa questão do planejamento operacional está relacionada a manter a operação, manter a rentabilidade do negócio, mas focando o que efetivamente é o core business da empresa, o que é o negócio da empresa. Né? Isso significa, por exemplo, que tem muitas empresas que elas podem investir em, por exemplo, na terceirização de um determinado ciclo do processo industrial dela, sem, contudo, quebrar ou sem, contudo, trazer uma qualidade duvidosa ao processo. Isso pode ser contemplado numa revisão orçamentária, isso pode fazer com que o empresário ele mantenha a rentabilidade do negócio, mantenha a mão de obra que ele capacitou, mantenha o investimento que ele fez, tá certo? Com a rentabilidade da empresa. É uma questão de ter uma revisão orçamentária periódica, crítica, né, com base na situação econômica atual. Não adianta o empresário vislumbrar nada de diferente do que nós estamos vendo no mercado, ou seja, a tendência de venda ao varejo caindo já pelo 4º mês seguido. Nos últimos 12 meses, o varejo tem um crescimento negativo. As empresas que nós acompanhamos, muitas delas que são empresas multinacionais, estão, infelizmente, deixando de investir como deveriam investir. Nós temos projetos no escritório, por exemplo, que o investidor externo ele nos comunicou que está suspendendo o investimento até que a economia do país melhore. Isso é crítico, né? Ou seja, a economia, infelizmente, ela está afastando o investidor. Então, aqueles que têm investimento, ou aquele empresário, ele deve pegar o seu orçamento, o seu resultado contábil e sempre ter os dois como parâmetro do negócio, efetivamente podendo diminuir aquilo diminuir e realocando aquele recurso dentro daquilo que é necessário na operação dele. Jorge Bahia, faça uma explanação ao telespectador sobre planejamento tributário. Esse é um ponto muito interessante considerando a carga tributária atual no país, né? Hoje no Brasil a carga tributária média fica em torno de 35% a 40% do PIB. É uma carga tributária altíssima e que assusta os empresários. O que é necessário para o empresário ter uma racionalização dessa carga tributária? Existem vários aspectos que ele deve analisar, por exemplo, com relação ao seu resultado. Hoje nós atendemos várias empresas no escritório que elas querem saber, por exemplo, olha, me enquadro no lucro real ou me enquadro no lucro presumido? O que é lucro real ou o que é lucro presumido? E a gente, de forma simples, procura orientá-lo no seguinte sentido. Quando você fala em lucro real ou lucro presumido, você está falando em resultado. É a tributação sobre o resultado da empresa, ou seja, teoricamente é a tributação sobre o lucro da empresa. Mas a preocupação não deve ser só essa. Para ter lucro, a empresa deve se preocupar com a sua operação. O que ela efetivamente vai fazer? Ela vai fabricar um produto e vender, ela vai importar um produto e vender, ela vai simplesmente comprar e revender, ela vai ser um prestador de serviço. Isso é muito interessante quando você elabora um planejamento tributário para a empresa. Muitas vezes, e nós acompanhamos isso com frequência, o empresário ele monta um negócio, ele elabora um negócio dele em cima do ganho tributário. Isso é um erro crucial, porque o ganho tributário, muitas vezes, com um decreto, com uma instrução normativa, com uma portaria do órgão fiscalizador, ele pode ser distorcido. E, ao invés de trazer ganho para o empresário, ele pode trazer contingência, o efeito pode ser contrário. Então, é muito importante que o empresário, ao elaborar o seu planejamento tributário, ele tenha em mente o quanto ele vai pagar de imposto, qual é a sua estimativa de carga tributária. Essa estimativa de carga tributária não está só atrelada ao imposto sobre a sua nota fiscal, mas também está atrelada ao imposto que ele vai pagar nas suas compras, ou seja, quanto que ele tem de crédito nessa compra para poder deduzir do seu imposto destacado na sua nota. O que a gente percebe em muitos projetos é que o empresário, infelizmente, ele não tem essa visão, ou seja, a visão da possibilidade do crédito. Ele não tem a ideia do que para ele é um insumo, é uma matéria-prima, não tem a ideia do que para ele é um produto que traz
ao seu negócio uma possibilidade de crédito. Isso é um item interessante porque muitas vezes nos projetos que nós acompanhamos, a pessoa responsável pelo planejamento da empresa fala, olha, eu decidi que é melhor eu comprar de uma microempresa porque como tem menos imposto, eu pago menos. Né? Mas se de fato você paga menos porque você tem menos imposto, significa que você está transferindo para o seu negócio toda a carga tributária da operação porque você não vai ter o crédito. Então o que a gente normalmente orienta para o empresário ou para essa pessoa que faz o planejamento da empresa é o seguinte, não se preocupe só com a compra. Nessa questão do microempresário, da empresa simples, por exemplo, que é o seu fornecedor, procure saber com a sua área de contabilidade, com a sua área de impostos, se você tem na sua operação saldo credor de imposto, saldo devedor de imposto. Se você compra sem crédito, é importante que você também não esteja pagando imposto. Aí sim você tem um ganho financeiro, porque como você tem menos imposto na compra, seu preço de aquisição é menor e seu custo vai ser menor. Essa visão é que o empresário precisa ter no sentido de não se preocupar só com a carga tributária, mas que o efeito da carga tributária menor repercuta na rentabilidade do seu negócio com um custo também menor. Agora, o Jorge Bahia, as mudanças legislativas, né, que têm ocorrido aí, como você avalia, por exemplo, porque quando você fala em mudanças de legislação, isso daí causa muitas vezes um impacto, né? Porque as empresas muitas vezes elas precisam se adaptar, né, com relação a essas alterações, né? E qual o entendimento, né, que elas têm com relação a isso? Quer dizer, essas mudanças legislativas, efetivamente, elas podem afetar o negócio da empresa? Pode, sem dúvida, Milton. Esse detalhe é interessante com relação ao impacto que muitas vezes o empresário passa desapercebido com relação até à confecção do seu orçamento. Ou seja, essas mudanças legislativas, elas dão suporte com relação à arrecadação do governo. Ou seja, o empresário, quando ele define uma carga tributária, ele define também, obviamente, qual é o custo de processamento dele para apurar aquela carga tributária. Então, se de repente o governo chega para você, quando você faz a confecção do seu negócio, quando você faz o seu planejamento de negócio e diz, olha, você vai me pagar o imposto no 20º dia do mês seguinte. Tá? Aquilo, obviamente, para você, repercute no seu orçamento em um custo de controle. Tá certo? Agora, se de repente o governo chega para você e fala, olha, a partir do mês seguinte não é mais dia 20, é dia 2, por exemplo. Tá certo? Isso pode acontecer. Ou seja, o teu custo para que você cumpra aquela regra de recolhimento, de apuração, é outro. Então, afeta frontalmente ao orçamento e à operação, sem contar o aumento efetivo da carga tributária. Né? A gente teve recentemente, por conta dessa crise governamental, no sentido do governo precisar de arrecadação, precisar equilibrar o caixa, mudanças tributárias que impactaram drasticamente o orçamento das empresas. Então você teve, por exemplo, aumento de PIS e COFINS da importação. Obviamente que quando você tem esse aumento, você tem direito ao crédito desse pagamento do PIS e COFINS que você fez da importação. Mas e o fluxo de caixa da empresa? Ela teve que desembolsar mais. É como se você tirasse do seu fluxo de caixa, do seu bolso, um dinheiro, tá certo? E colocasse numa conta que fosse uma conta de crédito. Ou seja, quando você tiver imposto a pagar, você pode utilizar. Mas agora o dinheiro saiu do seu caixa. Tá certo? Você tem outras alterações, por exemplo, ocorridas recentemente, onde você é obrigado, quando você paga a determinado prestador de serviço, você reter PIS e COFINS, independente do valor do pagamento, a não ser que o PIS e o COFINS que você vai recolher para o governo fique abaixo de R$10. Isso não era assim. Tá? Isso também impactou o fluxo de caixa das empresas. Então, o que o empresário precisa ter cuidado, o que é fundamental na avaliação do empresário é acompanhar essas mudanças legislativas e, acompanhando essas mudanças legislativas, saber e conseguir analisar o impacto dela no seu orçamento e na sua operação. E como administrar isso? Por quê? O não cumprimento dessa mudança, ela traz penalidade. Então é o famoso, que o empresário também deveria se preocupar, prazo de prescrição. Ou seja, daqui a 5 anos você pode ser fiscalizado, auditado pelo governo e ele pode questionar aquilo que efetivamente você não cumpriu, talvez pela complexidade da norma, e exigir penalidades sobre aquilo que você não cumpriu.
E isso impacta no negócio da empresa. Eu acho que tem uma questão aí muito importante também, o Jorge Bahia, que é com relação, por exemplo, o governo tomou uma medida, por exemplo, da desoneração da folha. Né? Aí, de repente, agora o governo volta atrás, né? E já não vai conceder mais aquela questão da desoneração da folha para muitos segmentos empresariais. Isso também é complicado, né? Porque muda o orçamento todo, né? O planejamento estratégico, né? Muito complicado. Isso efetivamente é o que a gente normalmente comenta no sentido de você mudar a regra do jogo durante o jogo. Ou seja, você, empresário, repercute aquele custo operacional daquele determinado momento e, de repente, o seu parceiro legislativo chega para você e fala, olha, mudou, não é mais assim. Agora é dessa forma, e você é que tem que rever orçamento e você que tem que voltar a detalhar o seu processo operacional e o seu processo econômico e financeiro para atender essa exigência. Isso não acontece só com a folha de pagamento, tem acontecido com outras questões em termos de arrecadação. Infelizmente é um momento econômico que nós vivemos, onde o governo precisa arrecadar, precisa equilibrar o caixa e exige a cooperação de todos. Infelizmente, esse momento, essa cooperação está sendo muito mais por parte da empresa do que do próprio governo. Nós estamos terminando mais uma edição do Panorama de Negócios. Queria agradecer imensamente ao consultor Jorge Bahia, né, por falar sobre essa situação. Né? Hoje é uma dúvida constante de vários segmentos empresariais com relação à situação difícil econômica, né, pela qual passa o país. E eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos num cenário diferente. Né? Nós estamos fazendo, dessa vez, o programa nas instalações do Hotel Vila Rica, aqui em Campinas, do qual nós gostaríamos de agradecer imensamente à direção do Vila Rica, né, por ceder esse espaço ao Panorama de Negócios. Gostaria de agradecer ao Jorge Bahia mais uma vez, viu, Jorge? Você é sempre bem-vindo aqui com a gente. E também agradecer ao economista José Carlos Querido, meu amigo, mais uma vez por esse programa. Na próxima semana, nós voltamos com mais um assunto interessante e um convidado especial. Até lá. Obrigado aí pela sua audiência.